Jéssica, obrigada por compartilhar sua pesquisa. Dentro desse tema da baixa sustentabilidade energética, você está abordando bastante sobre a questão da nossa relação com as consciexes, né? Uhum. Mas eu queria trazer um pouco assim também da nossa relação com as consins. Porque o que eu já observei assim na minha prática, né? E daí eu queria compartilhar com você para você compartilhar também que técnicas que você usa para fazer a virada, né? Em algumas interações, seja às vezes assim pelo meu jeito de ser, pelo meu temperamento, pelas minhas características pessoais, ou pelo contexto assim que tem algum tema mais desafiador em debate, eu já percebi que algumas consins, né, às vezes ficam incomodadas e dá-lhe nos dedos, assim, no caso para mim, né? Então tem, digamos assim, uma certa faísca, né, que sai naquele momento. E eu percebo isso, essa questão que você comentou da baixa sustentabilidade energética. Às vezes eu não estou com a atenção de ter uma certa defesa naquele momento, até porque em alguns momentos eu acho que, em tese, estamos num ambiente ok, né, protegido, às vezes dentro do voluntariado, mas não necessariamente, né? Dependendo da situação, a multidimensionalidade está ali o tempo todo, né? Uhum. E eu vejo que em algumas situações dessas, às vezes, quando a pessoa com a qual eu estou interagindo, ela fala por ela, mas às vezes não só por ela, né? Também pelo grupo extrafísico, como você estava comentando, né? Então eu vejo que isso entra assim na minha holosfera, né? E quando eu vejo o negócio já foi, então, enfim, já caí assim de patinho, né? Enfim. E foi, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. E eu percebo que em vários momentos isso chega a afetar a minha retilinearidade pensênica. Uhum. E eu sinto dificuldade de retomar isso, quando o negócio já foi, entendeu? Então, se você... se isso já aconteceu contigo, se você viu com outras pessoas, e de que maneira você acha que dá para, digamos, retomar, né? Enquanto está acontecendo. Às vezes não dá, né? Mas, assim, para uma próxima, assim, como que daria para fazer, sabe? Então, isso também já aconteceu várias vezes comigo, né? E ainda acontece, assim, porque eu acho que é uma situação que é desafiadora e que cada vez mais a gente se vê em contextos que tem esse desafio, né? Assim, de conseguir lidar ali com a questão energética também das consins e tudo mais. Uma coisa que eu faço, né, assim, que é meio clichê, mas é o que dá certo para mim, é a própria questão do estado vibracional. Então, por exemplo, se eu estou ali em algum contexto, com várias pessoas ali, por exemplo, em um debate, alguma coisa assim, que eu vejo que está começando a pesar o campo, eu tento instalar o estado vibracional. Só que o que eu vejo, né, que eu acho que é importante, é aquela questão da pessoa já ter uma rotina de sempre instalar o estado vibracional em qualquer contexto na vida dela por muito tempo, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa não tem tanto esse hábito de instalar o estado vibracional, e aí ela vai tentar instalar o estado vibracional quando ela está numa situação mais complicada, ela não vai conseguir. É muito difícil dela conseguir porque ela não tem o traquejo, né? Então, antes da pessoa conseguir instalar numa situação difícil o estado vibracional, já é interessante ela ter esse traquejo, já ter esse energossoma mais ali parafisiologicamente preparado para instalar o estado vibracional, que aí ela consegue mais fácil, numa situação difícil, conseguir proceder com essa instalação do estado vibracional. E aí isso já cria aquela autodefesa, né? Já ajuda a pessoa a voltar um pouco mais para o centro, ver que aquelas energias que estão chegando não são dela, né? São da outra pessoa, das outras pessoas envolvidas e das consciências também, porque acaba depois misturando tudo junto, para conseguir voltar numa retilinearidade. Agora, por exemplo, quando isso não dá certo, que aí também já tive várias vezes que isso não deu certo, eu tento mudar o bloco pensênico. Então, por exemplo, eu tento parar ali e pensar no que seria o melhor para todos.
no que eu vejo que eu poderia atuar mais assistencialmente naquela situação, para tentar um pouco me descondicionar da reação emocional, né? Porque eu acho que o maior desafio nessa questão dos debates é que a maioria das pessoas, elas entram no modo de ataque e defesa, um modo emocional, né, de ataque e defesa, e aí fica naquela coisa assim, o fulano está me contra-argumentando, então eu tenho que me defender, e aí já nem começa a esperar o outro terminar de falar, né, já quer entrar enquanto o outro está falando. Então, acho que é uma situação que é complexa mesmo, mas dá para sobrepairar, assim, tanto desse ponto de vista energético, quanto do ponto de vista da pessoa conseguir mudar o bloco pensênico também. E isso me fez lembrar, esse exemplo que você deu, me fez lembrar, né, dentro dessa questão da baixa sustentabilidade energética, que eu já tive assim várias pessoas que me comentaram que muitas vezes, quando a pessoa está numa situação ali que ela está expondo, por exemplo, uma dúvida ou está expondo um ponto de vista, ela pode nem concordar com o que a outra pessoa está falando, mas se a pessoa tem muita energia, não consegue discordar. Então, isso realmente, por isso que é muito importante investir nessa questão energética, porque senão até a própria pessoa, às vezes, não ter um autoconflito, não ter outros pontos que estão aqui nessa lista, ela não fica completa se a pessoa não tem essa força energética. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o like. E se vocês tiverem interesse em temas relacionados à juventude, ao parapsiquismo, à inversão existencial, à programação de vida, sigam o nosso canal e fiquem por dentro das novidades.